寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo de início, eu agradeço. Então, como vocês estão vendo aí, hoje temos teoria. E bem, para quem não sabe, né, esse quadro de teorias funciona da seguinte maneira. Eu pego fatos que poderiam ter acontecido e moldo eles de um modo plausível também para que aconteça. Nunca é aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu dou uma moldada, né, para nossa teoria acontecer. E além disso, eu sempre pego os três fatos mais importantes mundialmente, que é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, que nessa teoria vai ser o ápice. E também o bônus, né, a conclusão, como é que seria atualmente, beleza? E a teoria de hoje é: e se o Egito ainda fosse uma teocracia? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um escrito, e ele não especificou exatamente, né, se a teocracia era uma teocracia islâmica ou é egípcia. Eu acredito que, né, é egípcia, então bora lá. E bem, obviamente, né, para ser uma teocracia não pode ser uma república, e sim uma monarquia. E, né, vamos contextualizar. O Egito, depois da independência da Inglaterra em 1922, ele foi um reino por um breve período até 1953, após uma revolução em 1952. E aí o rei abdicou do poder e o Egito virou uma república. E como é que seria se nada disso tivesse acontecido e o Egito ainda fosse uma teocracia? Então, vamos lá. Bem, não vamos mudar a Primeira Guerra Mundial, até porque, né, o Egito ainda era colônia, nem a Segunda Guerra Mundial, porque não vai interferir tanto. E vamos direto para 1948, para a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que o Egito participou também. E foi devido a ele ter participado e perdido, e talvez por isso ter levado à revolução uma certa revolução aí do exército contra a monarquia. Eu acredito que talvez tenha sido isso, né, que tenha derrubado ali o reino do Egito. Então, vamos fazer o seguinte: o Egito não vai participar dessa Primeira Guerra Árabe-Israelense. O porquê? Porque o Egito, esse novo rei, ele está querendo retornar às origens do Egito e trazer aquele Egito politeísta de Anubis, de Ra, enfim, Osíris, Ísis. Então, ele não quer, muita ligação com o islamismo. Mas como os hebreus e os egípcios são inimigos naturais, obviamente que o Egito vai participar sim, nós não vamos alterar. Só que ele não vai participar diretamente, ele vai participar patrocinando essa guerra, sendo um apoiador dos outros países que estavam ali. Então, em vez dele estar direto na guerra, ele vai fornecer arma, munição, inteligência, aviões, tanques de guerra. Então isso vai fazer a economia deles subir. Eles vão vender arma, vão ganhar dinheiro, independente do resultado. Então, e com isso, a economia, querendo ou não, subindo ali um pouquinho, não vai ter motivo para os militares começarem uma revolução, tentarem ali tirar a monarquia e transformar o Egito numa república. E já em 1956 tivemos a crise de Suez, ou a crise na Península do Sinai,
que foi quando Israel, com o apoio da França e da Inglaterra, invadiu aquele lugar, porque o Egito decidiu nacionalizar aquilo. E nisso nós não alteramos em nada, nós não vamos mudar em nada. E já em meados dos anos 60, tivemos ali a Guerra dos Seis Dias, onde o Egito novamente participou, e só que dessa vez ele não vai ser o primeiro a atacar, ou melhor dizendo, o primeiro a ser atacado. O porquê, eu acredito que pelo fato dele só ter apoiado a primeira guerra árabe-israelense, eu acho que os hebreus, os judeus, os israelenses, não vão ver os egípcios como uma ameaça iminente. Então eles não vão ver talvez o Egito como uma das mais fortes ameaças. Então o Egito ali ele poderia ficar ali tranquilo, já que o Israel ia estar preocupado com outros países, como por exemplo, talvez eu acho que a Cisjordânia, enfim, diversos países daí da Liga Árabe. E o Egito talvez eles entrariam ali no finalzinho ali da guerra, o que poderia dar uma moldada e ter prolongado um pouquinho mais a guerra, já que o Egito ele ainda estaria com a sua força aérea e ele ainda estaria ali com bastante equipamento, já que não foi atacado antes de sair da base. Mas o porquê o Egito seria o último a ser atacado? Bem, lembra que eu falei que o rei do Egito, o novo faraó, ele estaria ali cortando ali suas ligações com o Islã? Então, o Israel eu acredito que ele daria mais preferência na Liga Árabe do que no Egito, porque ele não veria o Egito atacando em conjunto com esses países muçulmanos. Ele veria assim o Egito como inimigo, só que atacando de um modo tipo sozinho e sem estar de fato carregando uma bandeira islâmica. Então ele talvez poderia pensar, o Egito vai atacar, só que ele não está envolvido com esses caras, vamos ficar esperto, mas ele não declarou nada pra gente, então a gente não pode atacar ele, por enquanto. Então eu acredito que talvez o Egito ele seria assim o último a atacar, e eu acredito que ele daria assim, tipo, uma baguncinha ali entre os dois, porque o Egito estaria com a força aérea e com mais tanques, com mais tropas intactas, já que novamente eles não foram atacados na base. Então eu acredito que essa guerra poderia assim ter se prolongado um pouquinho. Vamos colocar Israel como vencedor aí só para não alterar muito a nossa teoria, porque vai ser necessário. E o porquê disso? Bem, após eles perderem essa guerra, muitos ali, muçulmanos que estão no Egito vão querer tentar derrubar de novo essa teocracia. E justamente pelo fato de que eles vão ver, poxa, nossos irmãos muçulmanos ali sozinhos e vocês não agindo, vocês não fazendo nada, qual é? Eu acredito que talvez a União Soviética sim poderia apoiar uma revolução islâmica ali no Egito, uma nova revolução islâmica ali no Egito para derrubar a monarquia e colocar um governo favorável aos soviéticos ali, porque é uma posição estratégica ali no nordeste ali da África. Então, e sem contar com o canal de Suez, poderia render alguns monies ali, algumas economias para os barcos soviéticos. Só que como o Egito ele foi um dos países não alinhados, se eu não me engano, eu acredito que talvez eles ficariam neutro ali, mas sim, a União Soviética poderia mandar poderia financiar uma revolução, e talvez até mesmo os Estados Unidos poderiam financiar outra. Então o Egito ali teria um tumulto, só que se o rei e o vulgo faraó soubesse conversar, eu acredito que as coisas ali se acalmariam, mas teria uma turbulência após eles perderem para Israel de novo, falando que Ra é fraco, que Allah que tem a força. Então eu acredito que o Egito ia assim passar por poucas e boas ali nessa teocracia, sem contar que obviamente seria um negócio absolutista. Então os muçulmanos já teriam uma rincha, os outros religiosos dali que não fossem, eu não sei o nome da religião tradicional do Egito, né? Mas aqueles ali que não fossem ligados à religião egípcia mesma,
eles poderiam sim ser perseguidos, poderiam. Assim como eles também, os outros religiosos poderiam atacar esses templos. Enfim, ia ser um caos religioso, a não ser quando eles estivessem na outra guerra contra Israel, que seria, adivinha qual? Yom Kippur. Após o faraó conseguir segurar a monarquia, eles vão de novo para cima de Yom Kippur, né? Para cima de Israel, na guerra de Yom Kippur, e nessa Israel tomou um prejuízo, sim, foi uma guerra que Israel quase perdeu. Então, eu acredito que dessa vez, eu acho que Israel ia perder bastante território, principalmente ali perto ali da Península do Sinai, justamente pelo fato, né, do Egito estar mais unido e talvez mesmo até mais forte, e também com mais experiência ali de guerra. Não que ele já não tivesse, né, mas quando você tira um governo e já muda para uma república e já entra em guerra, já é um negócio que já está desfavorável para você, querendo ou não. Beleza, mas fora esses assuntos externos, como é que seriam os assuntos internos do Egito? Bem, é como eu disse, todos os ritos iam voltar a ser aqueles ritos tradicionais, e assim que o faraó morresse, ou o rei, chame como quiser, né? Ele seria mumificado e a dinastia ia passar para o filho dele, ou então para alguém mais próximo ali da família. E isso iria se seguir. A modernização iria chegar no Egito, óbvio, isso não é segredo e também não é um tabu. Mas aquele pessoal mais conservador, aquele pessoal que não vai aceitar as mudanças, com certeza eles vão falar assim: isso daqui está corrompido, isso daqui não remete às tradições do Egito. Mas eu acredito que bem provável que aconteceriam alguns incidentes, mas não creio que seriam muitos. Alguns atentados poderiam acontecer, principalmente do Sudão, que tem uma rincha, que tem ou tinha, né, uma disputa territorial com o Egito. Então, e novamente já vem naquele fator também religioso, um ser muçulmano e o outro não. E isso ia culminar, e isso ia fortalecer muito mais para alguns atentados e incidentes na fronteira. Beleza? E o Egito, hoje em dia, nos tempos atuais, eu acredito que ele manteria assim, algumas relações com os Estados Unidos, com a Rússia, talvez com o Reino Unido, com a França, enfim. O Egito seria só tipo um país, uma monarquia absolutista. Talvez ele não seria muito aberto. Provavelmente, se algum turista fosse visitar lá, eles teriam que seguir as roupas, as tradições, e não levar tipo coisas da religião do país deles, não levar um Buda, uma cruz, um Alcorão. E nem preciso falar que eles não iriam reconhecer Israel como um país, né? Então, é isso. E eu também estou deixando a thumb aí para vocês, caso alguém queira usar, fique à vontade, mas só dá aquele crédito, beleza? Falar, eu vim do canal lá do Bruno Estevam Torres, ou passo o Insta, ou passo o TikTok, ambos descrição, beleza? Tudo tranquilo? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria, principalmente você, meu inscrito, que me pediu. O que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, deixe aqui nos comentários. Peçam a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço, beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder seguir no Insta, eu agradeço. E quem puder compartilhar esse vídeo, se inscrever, ativar as notificações, eu também vou ser muito feliz, beleza? Mostre para o seu amigo, ou se o Egito ainda fosse uma monarquia, uma teocracia, e seguisse todo aqueles negócios de mumificação. Hein? Imagina? Beleza? Falou, enfim, falou e fui.